Quem diria o seu Zé, que vivia fugindo da polícia em vida, chamar a polícia para ajudar a menina que estava ali no apuro. Enfim, hipócrita, como ele mesmo disse. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, e eu conto as suas histórias. Então, manda sua história pra gente. O nosso e-mail é relatosdeseguidores@hotmail.com. O link tem aqui na descrição. Agora eu coloquei naquele link lá que eu sempre disponibilizo pra vocês, sabe? Que tem o Linktree. Aí eu coloquei lá a opção envie o seu relato, já coloquei direto o formulário, porque fica mais fácil assim e tal. Prefiro que quando mandam no e-mail, que é esse aqui que tá na tela, eu prefiro, mas já deixei lá para ficar mais fácil, para que você consiga encaminhar o e-mail pra gente também. O jabá, o brinco de espada da loja Beleza de Padilha. Aproveita enquanto nós temos no estoque este brinco lindíssimo. Para você que gosta de impactar todos os lugares que eu vou, as pessoas param para me perguntar a respeito desse brinco. É uma coisa... E, gente, esse aqui foi um dos primeiros que foi feito. Real, foi um dos primeiros que eu mesma fiz na época que a gente foi lançar. E olha só, ele tem tirinha. Eu falei assim, gente, olha, dura bem, hein? É sobre isso. Agora sim, jabá feito. Que comecem os Relatos Flix. A convidada. Olá, Pérola e seguidores, bênção a todos. Essa história da convidada que não tem grandes mistérios, mas em que há curiosidades e respostas que só o tempo oferece. Em 2016, eu perdi um cartão pré-pago com determinado valor em um país da Europa e então o bloqueei. E fiquei com esse dinheiro na conta da empresa do cartão. Contudo, se eu convertesse, eu perderia dinheiro. Logo, optei por deixar o valor em um novo cartão para que eu pudesse viajar de novo até que aparecesse uma promoção. E demorou, mas a promoção apareceu. E coincidência com as minhas férias. Meu destino era a Espanha e o dinheiro desse cartão seria para pagar tudo: o hotel, a passagem, a alimentação e passeios. Confesso que nem era tanto dinheiro assim, como se não era tanto, se dava para pagar a passagem inteira, amiga, para passar a viagem toda, oxi. Confesso que esse dinheiro nem era tanto assim, mas eu tinha até novembro daquele ano para gastar, ou eles tirariam um certo valor. O que seria injusto e por alguma razão um tanto milagrosa estava tudo cabendo naquela quantia. Do nada eu quis fazer uma rota de Madrid para Sevilha. Comecei a querer ir para Sevilha muito obsessivamente. Passar por lugares até chegar em Sevilha, só pensava que queria estar em Sevilha. Pensava dia e noite em Sevilha, né? Virou aquele meme, né? Resolvi que iria com uma agência de turismo espanhola de Madrid para Sevilha. Eu não falo espanhol, mas com coragem é coragem. Fui e fiz vários passeios até Sevilha. Andei em muitas cidades. Chegando lá, entrei no castelo. Lugar lindo, uma impressão de algo conhecido, uma emoção. E lá no castelo, de nome Alcazar, eu estava conectada e feliz. Entendia a história triste da rainha não oficializada ao mundo, mas estava apenas feliz. Em algum momento até achei que iria tomar um chá com um bolo com a rainha e conversar no jardim. Eu juro que pensei essa bobagem e ainda a imaginava como uma mulher de cabelos castanhos escuros, corpo mediano, baixa, de olhos pretos penetrantes e ao mesmo tempo delicados. E passeando no castelo, às vezes me sentia guiada pela energia dela. Eu não me perdia em momento algum. Entendi a história do lugar e das personagens dali. Andei em outros lugares históricos. Vi muitos ciganos na cidade também. Por alguma razão, me hospedaram num hotel chiquérrimo. E mesmo como brasileira, muito trabalhadora e nada herdeira, eu resolvi que em Sevilha eu viveria como nobre. E por alguma razão o dinheiro deu. E por muitas vezes tinha o pensamento: eu sou convidada da rainha, eu mereço. Eu tenho valor que o dinheiro não paga. Mas todas as contas serão pagas sem dificuldade. Eu estou feliz e conectada. Estou no lugar certo e fazendo a coisa certa. Não paguei nada a mais para ficar nesse hotel. Céu de estrelas. Não sei o que aconteceu até hoje, se a agência errou e não tinha lugar em outro hotel, porque não parecia o que estava incluso no passeio, ou se era esse mesmo.
Sequer eu sabia tomar banho nesse hotel de torneiras douradas e banheiras antigas. Cheguei a tomar banho frio. Jantares chiques que eu nem sabia o que fazer. Eu sou muito simples, mas era gostoso estar ali e aproveitei tudo. A comida, a bebida, o passeio, os luxos, a companhia imaginária da rainha. E eu já tinha alguma conexão com a espiritualidade. Eu já sabia da minha conexão com a Espanha porque tive vários déjà-vus na viagem de 2016. Mas, somente anos depois, eu entendi a minha conexão e meus pensamentos com Sevilha e com a rainha. E hoje eu entendo a intuição. Sei que tenho uma amiga, Dona Maria Padilha, a rainha das 7 encruzilhadas, e sempre que pensava nela eu voltava ao casar. Me vinha a mesma imagem com a mulher de cabelos castanhos escuros, a Maria Padilha, rainha do castelo Alcazar, a verdadeira reina. A rainha da minha imaginação que me convidou para visitar com amizade seu palácio, sua origem e que me ofereceu o melhor enquanto me hospedei em sua cidade. Essa rainha pombagira, mulher maravilhosa, que entendeu que amor é o maior reinado que se pode ter sobre essa terra e que desde a majestade para nos orientar no caminho certo. Eu sei que é uma falange e não necessariamente a mesma Maria Padilha, mas eu estava lá e a energia dela também, e isso me basta. E por autoestima, prefiro achar que fui mesmo convidada da rainha. Essa é a minha história, Pérola. Gratidão pela caridade que é esse canal. Muita luz. Nossa, irmã, assim, só o jeito com que você escreveu, eu não sei, eu percebi, assim, um poder, assim, sabe? Uma coisa me tomou, assim, tipo, nem parece que eu tô com os meus frizz aqui pra cima, sabe? Eu comecei a me sentir realmente uma rainha com o teu relato. E assim, pelo jeito que você escreveu, você já escreveu como uma rainha. Eu diria que você é a rainha, sabe? Enfim, mas é coisas da minha cabeça, né, gente? Coisas da minha cabeça, eu dizendo, na verdade, da energia que eu senti enquanto eu tava contando o seu relato. Então, eu não duvido de nada. Você realmente foi convidada pela rainha. Eu não sei você que tá me assistindo, mas você acha também? Você acredita nisso comigo? Porque eu tô super acreditando. Nem todo mundo sabe se expressar da maneira como você se expressou. E pra mim, a maneira como você se expressou é a maneira que uma rainha se expressa. Enfim, é sobre isso. Axé. O que tive que passar para entrar na Umbanda? Oi, Pérola. Eu pensei muito antes de mandar esse relato porque é algo que ainda tá acontecendo. Mas só a fase que eu estou vivendo, creio que vale a pena falar. Eu passei a minha adolescência inteira na igreja. Era de grupo de jovens, cantava, pregava, ia na missa todo domingo e me confessava toda semana. Se falassem de Umbanda perto de mim, eu já me revoltava. Isso é coisa do demônio. Não existe isso. Ou é demônio ou é demônio. Beleza, mas você deveria voltar para Deus. Esse era o meu texto padrão. Mas a vida inteira tive coisas que nunca consegui achar respostas para algumas, que aconteciam inclusive comigo. Quando pequeno, vi um homem com capuz. No lugar do rosto, ele tinha uma caveira me seguindo. Em outro episódio, vi um tio meu já falecido, da minha mãe, e descrevi isso para ela sem nunca ter visto o rosto dele. Também vi um espírito no quarto, parecia muito o Sombra da Caverna do Dragão, sabe? Entrando no quarto e indo mexer com a minha mãe. Ele também sentava ao lado da minha cama e tentava mexer comigo, e eu me escondi embaixo da coberta. Eu tinha 6 ou 7 anos. Do nada, o espírito olhou para cima e saiu pela janela muito rápido. E nessa hora, meu pai, que estava dormindo, sentou do lado da cama, do nada. Eita, pega, já pensou? Aí você tá lá, você vê o espírito passando, seu pai tá dormindo, de repente seu pai senta e fica assim. Você fica com certeza absoluta que o espírito passou. É uma coisa que assustaria. Quando eu ia pregar na igreja, eu simplesmente apagava a pérola. No final da pregação, eu não lembrava do que eu tinha dito, apenas uma vaga lembrança. Eventualmente, durante algumas delas, eu voltava, olhava o que estava acontecendo, me perdia na pregação e pensava, calma, deixa eu continuar. Bum, apagava de novo. Todas essas coisas me deixavam encucado, porque eu queria entender, mas não achava respostas. Até que, conversando com a minha tia, que já era da religião, sobre o que era a Umbanda, sobre o que era incorporar e etc., comecei a ligar alguns pontos. Uma pequena curiosidade surgiu, e como uma mente que se expande nunca mais volta para o seu tamanho original, comecei a estudar sobre ela, vendo vídeos, lendo histórias.
A primeira vez que fui num terreiro foi um misto de sensações. Eu amei o que vi. Minha noiva, que é a atual esposa, foi junto comigo. Os herês a chamaram para comer com eles. Como eram 2 giras, primeiro a de direita e depois a de esquerda, a pombagira cigana veio falar com a gente. Foi tudo muito legal. Fomos mais algumas vezes, em outras giras, até que uma amiga da minha tia resolveu abrir um terreiro bem perto de casa. Fiquei super animado para ir conhecer. Fui, e do mesmo jeito que entrei, já decidi ficar. Comprei roupas brancas para gira, empolgadaço. Mas, como não fazia muito tempo de casado, esqueci de observar um pequeno detalhe. A minha esposa não foi comunicada da minha decisão. Rapaz, essa mulher ficou revoltada. Ela ficou muito brava com o fato de eu ter ingressado na religião sem falar com ela antes. Ela chegou a me dizer que não queria ficar com alguém que estivesse envolvido nisso. Falou que não entendia o que eu queria ali. Chegou a ofender a religião, rasgou a minha bata branca, novinha. Eu comecei a pensar que eu não conhecia a mulher com quem eu tinha me casado. Ela veio de uma família em que isso era comum, mas nunca tinha agido assim comigo. Fui conversar com a mãe de santo e ela me disse que não era a minha esposa que estava fazendo isso, que tinha algo a mais. Fui conversar com ela para tentar entender e ela dizia que não sabia o que era uma raiva muito forte e que vinha do nada e ela não conseguia controlar. Comecei a fazer defumação na casa e as coisas começaram a se acalmar. Fiquei pensativo sobre o futuro do relacionamento. Acendo uma vela e falei: Dona Rosa, se não for para ser, por favor, leve embora. Eu tô entregando meu casamento nas mãos da senhora, toma conta. Minha esposa sempre teve uma intuição muito forte. Ela sonha com coisas que acontecem e sempre sabe quem presta e quem não. Minha tia dizia que via ela girando e Exu me falava que ela ia ir para lá, mas que eu tinha que aguentar. E eu só pensava que eu deveria ser meio sadomasoquista para querer aguentar aquilo. Passaram-se alguns meses e, devido à correria da vida, tive que me ausentar do terreiro. Como as coisas acalmaram, mas como sempre era uma rinha, acho que era. Como sempre era uma rinha, falei com a mãe de santo e decidi não frequentar mais. Não queria mais brigas. Vou continuar com a espiritualidade, mas não consigo desenvolver assim. Mais alguns meses, sonhos da minha esposa não paravam. E o que ela sonhava em casa, a pombagira cigana da mãe de santo confirmava no terreiro, sem nunca nem terem se visto. Minha esposa, conversando com a minha tia, decidiu que ia fazer algumas terapias com a mãe de santo. Nada a ver com a Umbanda, pensava ela. Um lance de magia das conchas e uns rolês de escrever cartas para si mesma e perdão num geral. Inocente. Parece que eu escuto o povo falando, caiu no meu papinho. Fez algumas semanas e eu comecei a reparar que no Insta da minha esposa só dava macumba, era ponto e meme de terreiro o tempo inteiro. Até que um dia que eu estava tirando um cochilo no sofá, ela sentou do meu lado e falou: Amor, a mãe de santo chamou a gente para ir num negócio que vai ter lá no terreiro. Eu olhei para ela e perguntei: Tem certeza que você quer ir? E ela disse que sim, e que na sexta precisava que eu fosse no mercado comprar doces para ela levar na terapia. E eu respondi: Sexta, dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião? E ela: Sim, é para uma oferenda que eu tenho que fazer. Não me aguentei, Pérola. Comecei a dar risada, comprei os doces rindo, entreguei para ela rindo, levei para ela no terreiro rindo e ela foi na gira. E do mesmo jeito que eu, já fui ver coisas para comprar para ir pro terreiro, como saia, por exemplo. Agora, debate comigo assuntos da religião. Tá desenvolvendo a cigana, que é a frenteira dela, aparentemente. Acende velas, faz firmezas, mais macumbeira do que eu. Hoje a gente frequenta o mesmo terreiro que ela odiava. Hoje ela veste o mesmo branco que ela rasgou. Hoje ela faz as mesmas coisas que ela não entendia o porquê eu queria tanto fazer. Marinheiro me ensinou que o balanço da vida lembra o balanço do mar. Dona Rosa cuidou e ainda cuida da minha casa e do meu casamento. Exu prometeu e Exu cumpriu. Perdão pelo relato longo, era para ser bem mais curtinho, mas me empolguei. Salve todo o povo, salve a espiritualidade. Laroie Pombogira, Laroie Exu, atenciosamente. Mateus, meu maninho do coração, eu amei o seu relato.
Cara, você escreve muito bem também. Nossa, Matheus, eu amei, assim, e é engraçado, porque não tem, assim, um fenômeno, assim, nossa, hiper, mega, sabe, sobrenatural, mas o seu relato foi algo gostoso, assim, sabe, de você... Você vai sentir, enfim, eu não sei, vocês que estão aí me assistindo, vocês gostaram também do relato do Matheus? Porque eu amei. Cara, você deveria escrever mais relatos, meu. Deveria mandar mais. Enfim, beijos. Obrigada por mandar o seu relato. Se isso não é chamado, eu não sei o que é. Me chamo Mauro. Estou morando em Portugal há 2 anos e foi aqui que recebi meu chamado para Umbanda. No Brasil, eu cheguei a frequentar mais de 4 terreiros de Umbanda. Em nenhum deles eu não me sentia que era o meu chão. Eu acho que em nenhum deles eu sentia que era o meu chão. Mas, como eu gostava do batuque e me sentia bem, eu continuava indo para tomar passe e me aconselhar com os guias. Nunca os incorporei. Eu tenho a minha guia de proteção e uso ela diariamente. Eu moro em Almada, na margem sul do Rio Tejo. É como se fosse Niterói para o Rio de Janeiro, sendo que Almada é Niterói e Lisboa, o Rio de Janeiro. Só para vocês entenderem mais ou menos a distância. Um dia lá em Lisboa, bem longe da minha casa, uma portuguesa do nada olha para mim e fala: "Eu também sou." Eu, sem entender, respondi: "Também é o quê, criatura?" E ela insistindo falou novamente: "Eu também sou." E aí, eu ainda sem entender, perguntei de novo: "Também é o quê?" E ela: "Da Umbanda." Eu pensando, ela viu a minha guia, reconheceu e resolveu falar. E eu respondi com espanto e curiosidade: "Nossa, que legal! Existe terreiro aqui em Portugal?" E ela respondeu: "Sim, existe." Eu já perguntei: "Onde que fica?" E ela: "Na margem sul." Eu falei: "Eu moro na margem sul." E ela falou: "Fica em Almada." E eu falei: "Eu moro em Almada." E ela, indo embora, falou: "Anota o nome, Templo de Xangô." Eu anotei e gritei para ela, pois ela já estava bem longe: "Qual o seu nome?" E ela respondeu: "Raquel, Pérola, Raquel." Era o nome da minha mãe, que desencarnou faz 5 anos. Nessa hora, eu emocionado e todo arrepiado, entrei no Google e coloquei o nome do terreiro e vi que ficava a 1 quilômetro da minha casa. Dava para ir a pé, para vocês terem noção. Pensei comigo mesmo: se isso não é um chamado, eu não sei mais o que é. Isso tudo aconteceu na quinta-feira. No sábado tinha a gira de Preto Velho. E eu não tive dúvida, só fui. O terreiro era um lugar muito simples e muito acolhedor. Passei com uma entidade para ser limpo e fui encaminhado para outra entidade para me aconselhar. Essa me pediu para acender uma vela no congá. Eu, junto com ela, fomos até o congá. E nessa hora, a entidade da mãe da casa olhou para mim e falou para Cambone: "O preto velho dele tá aí, deixa ele descer." Eu, sem entender nada, nunca tinha incorporado. Fiquei olhando com cara de ponto de interrogação. Tiraram então os meus óculos e me falaram: "Relaxa, se concentra no tambor." Na hora em que eu me dei conta, eu já estava sentado num banquinho, tremendo a perna direita e estralando os dedos e sentindo uma paz incrível. Não sei se foi 1 minuto ou se foi 1 hora, não tive mais noção do tempo. Aí escutei uma voz me dizendo: "Paizinho, pode subir." Nessa hora, eu abri os olhos e vi que estava tudo bem. No fim da gira, a mãe de santo, uma angolana muito carinhosa, falou para mim: "Fio, se você quiser entender o que aconteceu com você, venha de quinta-feira desenvolver." Resumindo, vai fazer 1 ano que estou me dedicando e estudando a religião. Hoje o terreiro mudou de lugar e eu e meus irmãos de santo, junto com a mãezinha, fizemos mutirão e construímos o nosso terreiro de chão mesmo. Eu e meu cunhado fizemos as imagens dos orixás nas paredes, pois gostamos de pintar. Estou muito feliz e seguindo tudo que meus guias me falam e me ensinam. Bom, desculpe o relato grande, adoro o canal. Quis compartilhar com vocês a minha história. Beijos e obrigado. Mauro. Mauro, seu relato não foi grande, seu relato foi perfeito, muito diferente. Eu amei o seu relato, meu amor. Nossa, amei de verdade. Cara, você vê como as coisas, o mundo é assim, ó. É um ovo. Ó o cachorro latindo, concordando comigo, gente. É assim, meu. Cara, muito top. Eu amei o seu relato. E realmente, foi o chamado mais direto que eu vi na minha vida. Assim, o mais direto mesmo. Ainda bem que você conseguiu ouvir, né? Porque tem gente que ainda fica assim, não, coisa da minha cabeça, né? Porque você já não foi nessa etapa, né? Enfim, beijos, Mauro. Gratidão. Ela voltou pra mim querendo ser amada. Oxi, gente, eu vi esse título
E já pensei, cara, será que fez amarração? Qual que é, meu? Amigos, não façam amarração. Oi, Pérola, tudo bem? Acompanho o seu canal junto com a minha mãe tem alguns meses. Me chamo Dara. E estive pensando... Seu nome é lindo, mulher. Ah, mulher, amei seu nome. E estive pensando em qual história deveria contar pra você. Tenho muitas histórias. Histórias desde quando eu estava na barriga da minha mãe e até mesmo da minha mãe antes dela nascer. Mas decidi contar esse relato a seguir, para abrir as portas para as outras histórias. Me desculpa pelo relato longo e talvez não tão interessante. Tentei resumir o máximo que pude, mas acho que eu não consegui. Eu tinha uns 9 anos quando adotamos uma gata, Kitty, era o nome dela. Uma cialata peluda. Dela veio a Lola, da sua primeira ninhada, uma gata preta. E dela veio a sua única ninhada de gatinhos, que por algum motivo ela mandou de arrasta para cima todos os filhotes. Mas consegui salvar uma filhotinha, a minha falecida gata, Miette. Lola rejeitou todos os filhotes. Quando resgatei a única sobrevivente, Lola fugiu e nunca mais voltou para casa. Provavelmente foi envenenada pelos vizinhos. Enfim, Miette cresceu, não tão saudável. Ela tinha algum problema na respiração. Miette viveu por 9 anos. Era uma gata difícil de lidar. Parecia ter raiva de tudo ao seu redor, não aceitava carinho, não aceitava que chegassem perto dela. Ela rosnava se você tentasse pegá-la no colo. No final da sua vida, seu problema de respiração começou a piorar. Ela não conseguia respirar, tentava fazer inalação, nebulização para tirar a secreção do seu nariz, mas nada funcionava. E ela só definhando. Levando no veterinário e gastando dinheiro que eu não tinha, veio o diagnóstico de câncer. Ela tinha rinotraqueite, que por não ter sido tratado mais cedo, acabou virando câncer e já era tarde demais. Eu não permiti ela ir em paz. Eu brigava com Deus, falando que não queria que ele a levasse. Ele precisava curar a minha gata, mesmo eu vendo que o seu corpinho não aguentava mais ficar de pé, que ela não comia ou bebia água, que ela sentia tanta dor que nem conseguia se mexer, que o seu corpo parecia estar se decompondo por dentro. Ela tinha um cheiro forte de pus e eu ainda orava e brigava com qualquer santo pedindo para que a curassem o mais rápido possível. Ela, Pérola, se foi sofrendo muito. Quando eu aceitei que era melhor que ela partisse, ela gritou de dor e se contorceu enquanto ela ia de arrasta para cima. Já perdi muitos animais na minha vida, mas com ela eu sofri tanto que enfrentei até uma depressão. Eu só conseguia pensar que devia ter feito mais, que conseguiria salvar a sua vida se eu tivesse me esforçado mais um pouco. Se eu tivesse cuidado dela o suficiente, ela ainda estaria viva, mas eu não podia fazer nada, era muito nova e não trabalhava para conseguir cuidar dela. Por causa dela, eu decidi não adotar mais gatos. Mesmo a minha mãe dizendo que ela voltaria para mim, eu disse que não queria mais. Eu tinha 18 anos. 3 anos se passaram. Em uma noite, uma vizinha apareceu no nosso portão perguntando se a gata no colo dela era nossa. A gente falou que não, que só tínhamos um único gato e que ele era macho. Ele não saía de casa, inclusive. A vizinha então foi embora e levou a gata, mas no dia seguinte a gata voltou, miando no quintal, pedindo ajuda para descer do telhado. Eu a ajudei. Ela estava magra e com muita fome e muita sede. Uma gata muito carinhosa que dormiu no meu colo por estar confortável comigo. Meu peito se encheu de alegria. Imediatamente eu queria adotá-la. Já estava pensando em nomes. Coloquei o nome dela de Alaia. Já pensava em como fazer para castrar, vacinar, qual a cor do seu potinho de comida, qual coleira comprar, enfim. Ela veio de Kinder Ovo, com 5 surpresas dentro da barriga. Foram todos adotados e logo depois foi castrada. Foi uma luta. Aquela gata carinhosa virou aquela gata irritadiça que rosnava, mordia e batia na gente e nos animais daqui de casa. O mesmo temperamento difícil da Miette. Pérola, dava para sentir que naquele serzinho tão pequeno continha uma raiva e um ódio tão grande que não cabia dentro dela. No seu olhar, dava para ver tanta coisa ruim que guardava dentro dela. Foi então que chegou o dia da castração. Levamos ela no veterinário, mas quando ela voltou, parecia que a Laia estava possuída. Ela rosnava e mordia a gente com tanta força, ela gritava quando a gente tentava colocar a roupinha cirúrgica nela.
Não conseguimos colocar. Estava nos machucando muito e estávamos muito cansados. Ali, eu e a minha mãe decidimos que iríamos vigiar ela durante a noite, com ela enrolada em uma manta para não nos machucar. Uma ficaria acordada enquanto a outra dormia e assim iríamos revezar durante a noite. A noite foi longa. Era de madrugada, quase 3 da manhã. Quando foi a hora que a minha mãe iria ficar com ela para eu dormir um pouco, eu tentava dormir, mas escutava ela miando e rosnando para minha mãe. Eu levantei porque estava desesperado ouvindo ela gritar e fui ajudar a minha mãe a segurar a gata com a manta, até que a vi orando. Minha gata se contorcia e praticamente gritava ao miar. Ela começou a ficar ofegante e molenga, então ela parou e minha mãe começou a chorar. Perguntei o que aconteceu e a minha mãe disse que via um ser perturbando. Era um ser magro, com pernas e braços longos. Parecia o Gollum do Senhor dos Anéis, mas era totalmente preto. Minha mãe disse que ele pulava em cima da minha gata e falava coisas ruins em sua orelha que alimentavam o ódio dela. Esse ser fica para um próximo relato. Quando ela começou a orar para repreender aquilo, a Laia ficou possuída, os olhos totalmente negros e com uma força tão grande que não era normal vindo de uma gata tão pequena. Ela mordia com tanta força que saía sangue das nossas mãos. Ela nos arranhou muito e ainda quebrou a minha unha na carne. Quando ela se acalmou e dormiu, perguntei o porquê do choro, e minha mãe disse que as vozes da cabeça dela, no caso as entidades, mostraram que a Laia é sim a Miete. É um espírito muito antigo que sofreu demais em todas as suas vidas. Ela não me contou o que viu, mas pelo histórico das pessoas ruins que não podem ver gato na rua, você deve imaginar o tipo de coisa que ela já sofreu. Quando era adotada, era abandonada. Quando ficava na rua, ela morria de um jeito muito doloroso. Sempre a gata rejeitada da ninhada, rejeitada até pela mãe gata. Isso a fez ter muito ódio. Quanto mais ódio ela tinha, mais ela voltava para a terra e mais ela sofria. Até que eu apareci. Eu não sei em que vida passada eu tive contato com ela, mas eu fiz uma promessa. Que se ela voltasse para mim, eu cuidaria dela, a amaria e faria com que ela se livrasse daquele ódio que não a permitia evoluir. E ela voltou 2 vezes, como Miete e como a Laia. Fiz orações para que ela se livrasse do ódio e perdoasse o que fizeram com ela. Fiz alguns dias, mas a energia era tão pesada que precisei parar por um tempo para me recuperar. Mesmo me protegendo, a minha energia era sugada, mas deu tudo certo. Hoje em dia, ela não é muito amorosa, mas aceita um pouco de carinho na sua cabeça. Ela brinca, corre igual uma louca pela casa com o meu gato mais velho, faz muita bagunça. Depois de sei lá quantas vidas se passaram, ela está sendo amada e acolhida. Está tendo a família que ela sempre quis e que foi negada tantas vezes. Tem ração na hora que ela quer, tem várias caminhas quentinhas para dormir, não precisa se preocupar se vai conseguir sobreviver amanhã. Acho que estou fazendo certo com ela. Estou dando o que prometi em outra vida, amor e família. Obrigada por ler a história da Miete, que voltou como a Laia para sentir amor. Bom, axé. Caraca, irmã, você também escreve muito bem. E, nossa, nunca tinha visto um relato assim a respeito da evolução em animais. E, cara, é bem legal isso, meu. Eu tô aqui, você sabe, eu tô aqui querendo, assim, conhecer mais, saber mais a respeito disso. Quero perguntar pra você que me acompanha, você também já tinha essa percepção da reencarnação dos animais, da evolução deles nesse processo reencarnatório, enfim. É bem legal esse tema, né? Eu já soube a respeito dos cuidados com os animais e tudo mais, mas eu nunca tinha visto que eu me lembre, né? Porque parece que é familiar pra mim, né? Mas eu não me recordo agora de algo a respeito de reencarnação em animais e essa questão da superação de comportamentos, enfim. Cara, muito axé, meu. Muito axé e obrigada por compartilhar sua história, tá? Axé. E eu amei o nome, Miete. Miete. Tudo. Meus guias me deram uma bolsa de estudos na Suíça. Eu também quero. Eu também quero. Peço o WhatsApp do seu guia pra mim, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pérola. Vim aqui deixar meu relato.
Eu comecei a cultuar meus guias em abril desse ano de 2024, em casa mesmo, e desde então muita coisa melhorou na minha vida. Há quase 10 anos eu moro fora do Brasil e sempre tive trabalhos que não eram bem remunerados, porque eu não tinha nenhuma formação. Até que em julho desse ano eu fui demitida do trabalho em que estava. Era um trabalho relativamente bom, mas tinham acontecido coisas que já não me permitiam estar tranquila por lá. Eu sentia que a qualquer momento eu ia ser colocada na rua. Quando meu chefe me deu a notícia, eu já estava bem com os meus guias e sabia que aquele não era o meu lugar. Saí de lá aliviada e agradecendo. Então comecei a procurar uma formação aqui na Suíça. Essa formação te ajuda a ter um trabalho melhor. Decidi que queria fazer uma formação de bibliotecária. Mandei e-mail para várias bibliotecas para fazer um estágio e algumas respondiam negativamente ou diziam que o próximo dia para o estágio seria somente em 2025. Bom, eu não podia esperar porque isso faria com que a formação se prolongasse muito. Sempre pensando e pedindo aos meus guias que me ajudassem nesse caminho, que se eles abrissem o caminho dessa formação, eu faria a minha parte para as coisas darem certo também. Foi então que a Faculdade de Pedagogia daqui onde moro me mandou uma mensagem dizendo que a estagiária que iria ficar um ano com eles desistiu no último momento e eles queriam fazer uma entrevista comigo. Fiz a entrevista e alguns dias depois conheci a minha chefe e a colega dela, com quem iria me formar. Logo elas pediram que fosse fazer um estágio de um dia e eu fui. Foi maravilhoso. Eu me senti muito à vontade nesse trabalho e soube que ali era o meu lugar. No outro dia, elas que também gostaram muito de mim, me mandaram um e-mail dizendo que gostariam de me contratar para fazer essa formação lá. Eu fiquei super feliz porque finalmente senti que alguém me deu uma chance e que acreditou no meu potencial. Só tinha uma questão super importante a resolver, que era o salário. Porque quando se é aprendiz, aqui você ganha um valor irrisório, porque normalmente quem faz essas formações são jovens que ainda vivem com os pais. Eu fiquei preocupada porque não queria perder essa oportunidade, mas também não podia sobreviver com um salário muito baixo. A vida aqui na Suíça é extremamente cara. A minha chefe, então, mandou um e-mail para uma pessoa do serviço que ajuda os estudantes e me pediu para fazer o mesmo. Juntei todos os papéis que eu tinha. Nunca tive que dar tanto papel para uma instituição na vida como agora. Esse senhor me disse que ia ter uma reunião do comitê que decide sobre as bolsas de estudo e que ele faria o possível para me ajudar. Foi aí que eu, assistindo seus vídeos, Pérola, e vendo os relatos de Herê, me emocionei muito e pensei, por que não tentar? Pois, um dia, com toda a fé, eu pedi ao Herê que me acompanha, que me ajudasse com isso, e também ao meu namorado, que estará sem trabalho a partir do final do mês. Pedi que ele nos desse essas ajudas até terça-feira, que eu iria comprar um presente bem bonito e fazer um lindo agradecimento. Pedi na quarta-feira da semana retrasada e quando foi na segunda da semana seguinte, meu namorado me mandou uma mensagem dizendo que tinham chamado ele para uma entrevista. Na hora, eu só pensava no Herê e agradecia muito. Na terça-feira, eu estava super ansiosa porque iria sair a decisão do comitê. E no final da manhã, o senhor me ligou e disse que tinha saído a bolsa. Mulher, você não tem ideia da minha felicidade. Eu tenho ideia, amiga. Eu tenho porque foi assim comigo. Cara, quando saiu o negócio assim certo, meu Deus do céu, é uma coisa indescritível. Os meus guias estão me dando a oportunidade de estudar algo que eu amo. Então, no domingo agora, dia 20/10, que eu acho que foi ontem, do dia da gravação desse vídeo, vou fazer um bolo bem bonito pro meu Herê e o meu namorado vai me ajudar, apesar dele não ter a mesma crença que eu. Desculpe o relato longo, não foi longo não, amor, tá tudo bem. Mas era necessário o contexto. Se posso dizer algo às pessoas é que tenham fé nos guias de vocês, porque eles são nossos melhores amigos, nossos protetores. E um dos agradecimentos ao Herê era mandar o relato para que você lesse. Claro, Yeshu, salve suas forças. Amo os meus guias, muito obrigada, minha irmã. Cara, eu tô tão feliz, vocês não têm noção, eu tô tão feliz. O quanto, assim, uma coisa aconteceu comigo, né, um negócio, daí eu fui lá na fé, fiz o agrado pro Herê, e, gente, eu já perdi a conta, vocês não têm noção, eu já perdi a conta de quantas pessoas fizeram um agrado similar pra Herê, e deu certo, e aconteceu, e funcionou. Tem as pessoas que não deu certo? Tem sim, gente, não dá pra falar que vai ser perfeito pra todo mundo.
Mas, gente, o que tem de gente que deu certo? Eu fico muito passada, cara, eu fico muito passada. Então, se você precisar, é só procura, sabe? Agrado pra Erê, que foi atendida em 3 dias, tá? Aqui no YouTube você encontra no meu canal de teologia. Coloca Pérola, Agrado pra Erê, de 3 dias. Algo assim você deve achar. Esse vídeo já tem acho que 2 anos de postado, tá? Porque eu passei no apuros 2 anos atrás. Espero não entrar em nenhum novo. Tudo bom? Enfim, gratidão, irmã, por mandar o seu relato. Eu amei. E quem sabe agora outra pessoa vai ouvir o seu relato e vai se emocionar também e vai fazer o pedido pra Erê, vai ser atendido também e vai mandar o relato pra gente. A gente vai fazer esse ciclo vai fazer continuando. Gente, vocês não têm ideia. Tem uma cliente do Oráculo que ela pediu pra eu colocar na nossa festa pra Erê o pedido que ela queria engravidar, que ela não conseguia engravidar. 1 mês depois ela mandou mensagem falando que ela engravidou. E inclusive no Oráculo saía que ela ia engravidar. Que ela fez essa pergunta no Oráculo: eu vou conseguir engravidar esse ano? E saiu no Oráculo que sim, saiu positivo. E cara, eu fiquei tão feliz, cara. Eu fiquei tão feliz quando ela mandou mensagem falando que ela conseguiu engravidar. Ai, isso é muito bom, é muito bom. Enfim, axé, bora lá. Seu Exu Veludo e seu Zé me levaram pra bater um papo com o Lorde Azazel. Olha só que bênção, não é mesmo? Tudo bem que eu acho que eles devem ser da mesma turma, só o Lorde Azazel não é muito conhecido, entendeu? Aqui no lado de baixo. Porque a gente tá aqui embaixo, gente. Vocês acham? Vocês acham que Exu sobe pra vir pra gente? Com Pérola me chamo Vitória. Eu não vou falar o nome mágico, amiga. Então falou seu nome mágico pra mim, não pode. Pelo menos assim, quando eu me iniciei na bruxaria, o nome mágico fica pra você, porque ele é sua proteção, ele é o seu maior instrumento de proteção na vida, porque com o seu nome mágico as pessoas conseguem encaminhar demandas pra você, sabe? Ou feitiços, se assim você quiser, se assim você preferir. Bom, vamos lá. Sou praticante da bruxaria e gostaria de relatar a experiência que tive com eles. No entanto, gostaria de contextualizar o que eu estava passando na época. Eu sou casada há 12 anos e meu marido teve um passado complicado com Dorcas. Ele se recuperou e estava bem. No entanto, ele perdeu os pais, um em seguida do outro. O pai traiu a mãe dele com 24 anos de casados. Descobri através de oráculo que ele tinha sido amarrado. Sei que isso não é justificativa, mas a amante fez magia para ele, para o meu sogro e para minha sogra irem de arrasta para cima. Antes disso, ela definhou. Teve depressão e um aneurisma rompeu atrás do braço. Os médicos disseram que foi inexplicável, porque não tinha nada ali. Enfim, ele aguentou bem, no caso meu marido, mas passou 1 ano e ele teve diversas recaídas. Eu ficava estressada. Eu ficava entre separar e continuar com ele, até que pedi ajuda para o meu Exu, o seu Veludo e seu Zé, o guia do meu marido, em um sonho. Eles me avisaram que iriam me ajudar, mas que antes iriam testar a minha fé. Eu fazia todo tipo de feitiços e rituais, utilizando vários sistemas de magia, mas nunca trabalhei com goetia ou demônios. Então, seu Zé Pilintra apareceu para mim e disse que eu poderia continuar fazendo o que estava fazendo, desde que eu chamasse por ele, já que meu marido é protegido dele. Ele que deveria estar à frente de trabalhos e rituais de cura e libertação, não importando o tipo de magia. E foi o que eu fiz. Sonho com Azazel. Lembrando que assim, não é exatamente um sonho. Nesses casos aqui, eu considero mais um desdobramento, né? Mas é muito mais fácil a gente falar que foi um sonho, para ficar mais simples. Estava numa casa, no meio do nada, e alguém, não tenho certeza se era meu Exu ou seu Zé, apenas senti eles do lado de fora da casa, pois um colar de faca de carneiro no meu pescoço. Uma faca curva, sabe? Aí entramos na casa. Estava minha família, pai, mãe, marido e filho, e mais uma galera que eu não sei quem era. Resumindo, o povo estava desesperado para sair da casa, pois estávamos presos. Todos surtaram quando descobriram que tinha um demônio em um dos cômodos. Era Azazel. Ele estava com um terno branco, sentado calmamente em uma cadeira com um sorriso sarcástico. E o único jeito de sair da casa era indo de arrasta para cima. Pois literalmente ele cortava a garganta das pessoas e esse era o único jeito de sair da casa. Aí quando chegou a vez do meu marido, ele estava pronto para se entregar e eu me ofereci no seu lugar.
Azazel não era agressivo e nem nada. As pessoas tinham apenas que aceitar a morte e ir até Azazel. Aí ele me propôs um desafio. Se eu me mandasse de arrastar para cima, sem sentir dor, eu libertaria a minha família e ninguém precisaria ir de arrasta para cima. Eu aceitei o desafio e me dei conta que aquilo era uma projeção astral, ou seja, que meu espírito não sentiria a dor. Então ergui minha cabeça como um sinal de que ele poderia cortar. Ele sorriu para mim e passou o objeto cortante na minha garganta. Nisso, eu acordei do lado de fora da casa. Ainda era um sonho, só que eu estava lúcida. Meu marido veio me puxar para irmos embora, mas eu falei que iria ficar conversando mais com Azazel. Só que aí fomos caminhando por uma rua de calçamento e ficamos conversando. Ele me disse do poder que a bruxa tem de manipular, dobrar, essa palavra mesmo que ele usou, a realidade, e do poder da magia do caos e sobre a soberania da bruxa. E foi isso. Depois desse sonho, meu marido passou 18 dias numa clínica e desde que saiu está completamente mudado. Não bebe mais, não consome mais nenhum tipo de dorga e sinto a energia direto do seu Zé perto todos os dias. Ele está frequentando o NA 100 dias sóbrio. Sei que parece pouco, mas lá está coordenando as reuniões e no trabalho o chefe dele deu um aumento de salário e está pagando comissão. Nos mudamos para uma casa na frente do serviço dele, com 3 quartos, e como o aluguel era muito mais caro do que o que a gente podia pagar, o patrão dele está pagando a diferença. A gente paga R$800, mas o valor da casa é 1.200. O patrão dele que paga tudo. Enfim, senti que fui testada e aprovada. Toda a minha gratidão ao seu eixo veludo cigano e ao seu Zé e ao Lorde Azazel. Axé, Pérola. Adoro seus vídeos e espero muito ter meu relato contado em sua voz. Amiga, assim eu fico um nojo, para, amiga, ai meu Deus, assim eu vou ficar impossível, ninguém mais vai aguentar ficar perto de mim, de tão insuportável que eu vou estar, nem eu vou estar querendo ficar perto de mim, olha, vou estar querendo ir lá pro Azazel vir também, né? Vem, Azazel, não aguento mais essa criatura insuportável. Bom, nossa amiga, muito legal o seu relato, cara. E você é muito corajosa, né? Corajosa, corajosa. Eu não tenho experiência com desdobramento, gente. Se tem uma coisa que não dá pra eu aconselhar as pessoas, é desdobramento, tá? Porque desde que eu entrei pra Umbanda, parece que eles falaram tcharam, Pérola, não vai lembrar. Tcharam. Não tenho sonho, gente. Não tenho sonho, não tenho. E assim, uma vez por ano eu sonho alguma coisa. E essa coisa que eu sonho meio que acontece, sabe? Ela acontece, às vezes acontece meio torta, compreendo, não me lembro agora exatamente uma das coisas, mas eu lembro que tipo assim, nossa, eu sonhei com isso, eu vi isso acontecendo. É como se eu estivesse prevendo, sabe? Uma previsão e premonição. Será que se a gente puder desenvolver isso daí? Eu queria desenvolver isso daí, gente. Se você conhece um desenvolvimento para premonição nos sonhos e a pessoa voltar a lembrar dos sonhos que ela sonha, gente, super me passa. Nunca me recomendou nada nas internet, nas redes sociais, nunca me recomendou nada também a respeito disso. Eu queria saber se tem um estudo, se tem alguém que está se especializando com isso, que poderia trazer esse ensinamento para mim, porque eu acredito que eu possa ter, porque como eu já tive esses sonhos, entre aspas, premonitórios, as coisas, é como se eu visse eu numa situação e aí, de repente, eu vejo no sonho e depois eu vejo na vida real. E daí, quando acontece na vida real, eu fico pensando, nossa, cara, eu vi isso, mas não é um déjà vu. Quando eu me lembro, eu lembro disso que eu tive um sonho, sabe? E faz sentido pra você? Porque se não fizer, eu tô ficando doida mesmo. Aí já é preocupante, eu tenho que procurar psiquiatra, essas coisas, enfim. Mas amei o seu relato e eu queria muito ver essas questões de desdobramento. Tô soluçando. E eu queria ver esse desdobramento, queria ver todas essas questões, enfim. Se você tiver aí algo pra me recomendar, eu super aceito, cara. Gratidão. Você tá gostando dos relatos de hoje? Os relatos de hoje não são tão sobrenaturais, apesar de serem. Mas eu não sei, eles estão me dando uns negócios, gente, uma sensação diferente. Você tá sentindo daí? Porque eu tô, sabe, nossa, eu tô assim, cara, como assim?
E eu tô assim, passada muito com essas histórias, porque elas são, pra mim, estão fazendo muito sentido, sabe? Enfim, se tá gostando, já deixa o like, não esquece de se inscrever nesse canal e compartilha esse conteúdo, que isso ajuda a gente bastante, tá? E agora eu vou fazer assim, ó, quem compartilhar esse conteúdo, me mandar tudo direitinho, eu vou colocar o seu nome lá no ritual de abertura de caminhos que eu vou fazer, tá bom? E agora é assim, compartilhou, ganhou o ritual de abertura de caminhos. Olha que top! Nunca foi tão barato fazer um ritual de abertura de caminhos pra você, não é mesmo? Não esquece de acessar belezadepadilha.com.br e agora sim, vamos pro último relato. História de um ataque espiritual. Me chamo Carla. Na época, eu era subgerente de uma loja de roupas. O dia começou normal. Após o trabalho, íamos num bar comemorar o aniversário de uma das meninas da loja. O nome dela é Ana. Antes de chegar no bar, Ana me chamou para dormir na casa dela, porque eu morava bem longe e assim eu ia poder ficar até mais tarde nesse bar. Eu aceitei e a gente foi pro bar. No bar, todos bebemos e conversamos, mas a Ana bebeu muito. Até aí, tudo bem, né? Eu bebi só uma caipirinha, então eu tava sóbria. Pedimos um Uber, umas 2 horas da manhã, e a gente estava indo para casa da Ana, quando ela começou a passar muito mal. Eu, então, pedi para o motorista parar o carro, porque parecia que a Ana ia vomitar. Observação, o motorista parou numa encruzilhada X. A Ana desceu do carro e, ao invés de vomitar, ela começou a gargalhar e veio na minha direção, dizendo que estava ali para me mandar de arrasta para cima. Pérola. Eu cresci num terreiro, mas nunca tinha me envolvido com santo nenhum. A Ana veio me atacar com muita raiva. Na hora, eu empurrei e o motorista veio segurar ela. Na hora, eu ouvi uma voz de um homem na minha cabeça dizendo: "Filha, eu tô contigo, confia." Eu ajoelhei e gritei: "Zé, me ajuda!" A Ana estava vindo para me atacar de novo. Eu não sei da onde, mas eu disse para ela: "Eu não permito que você se mexa, fica parada aí." E nessa hora, ela ficou parada, parecia uma estátua. Nessa hora, uma viatura chegou porque os moradores chamaram a polícia, achando que um casal, que no caso seria eu e o motorista, estávamos agredindo uma mulher na rua. Quando o policial veio falar comigo, eu vi que ele estava com uma guia branca e vermelha. Expliquei o que aconteceu. Aí ele foi falar com a Ana, que recuperou a sanidade e começou a chorar muito. O policial falou para eu não ir para a casa dela, porque o espírito que veio na Ana iria voltar e poderia conseguir me machucar. Eu, então, dispensei o motorista, pedi um outro Uber para Ana ir para casa sozinha e entrei no camburão do policial no caminho até a casa da minha amiga. Isso já era umas 4 horas da manhã. Ele me falou que eu tenho uma proteção muito forte e que o que estava na Ana não era coisa boa. Era um espírito que foi mandado para me mandar de arrasta para cima, que alguém tinha feito algum trabalho, que alguém queria me ver. Eu nunca me senti tão protegida pela espiritualidade como naquela madrugada. Um tempo depois, eu fui numa gira e o Zé Pilintra veio falar comigo. Disse que me protege desde pequena como uma filha. Hoje frequento a Umbanda e o Kardecismo. Beijos e obrigada pelo seu conteúdo. Atenciosamente, Carla. Carla! Menina, depois você tem que voltar para falar o que aconteceu com quem mandou isso para você, porque vai ser bem interessante da gente analisar aqui. Na verdade, a gente não é que a gente é vingativo, entendeu, cara? Na verdade, é que a gente gosta dessa questão científica que a gente está comprovando aqui. Nós estamos, na verdade, criando um conteúdo científico que comprova que todo mundo que faz esse tipo de coisa volta para ela de fato. Isso tá começando a virar tanta repetição que é científico. Agora é científico pra mim. Agora é algo que já tá sendo estudado, entendeu? Então você, que é cientista, estudador e tal, já vai começando a fazer essa coletânea de relatos e vai vendo aí essas questões. É que às vezes a pessoa não fica sabendo, né? Às vezes a pessoa é mais desligada, às vezes ela tem meio que um shot na cabeça. Mas se ela tiver a mesma maldição que eu tenho, ela sempre vai ficar sabendo. Porque olha, comigo é assim, viu? A pessoa faz um negócio, aí ela me lasca, daí eu choro pra caramba quando acontece um negócio, fico toda frustrada e de repente eu olho, a pessoa tá lá, lascada, e fico assim, ixi, Maria, olha, eu nem fiz nada. Aí a pessoa começa a achar que fui eu que fiz uma culpa pra ela. Gente, não fiz nada, só tava aqui vivendo. Tava vivendo, seguindo a minha vida, né? Fazendo meus negócios, trabalhando, feito uma louca, que parece que as filhas de Maria Padilha das Almas, que tem uma conexão com a Iemanjá, vão assim num trabalho, eu trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer, eu já tô entrando nessa vibe, virando Zé, entendeu, gente? Aquela coisa... Desabafos, né, gente? Terapia, momento terapia, gente, vamos lá. Então, meu nome é Pérola. E faz 0 minutos que eu consegui ficar sem trabalhar.
Se rolar alguma identificação, né, gente? Vai que... Amei, amiga, seu relato. Passada, meu. E essa espiritualidade, ela é maledeta, né? Porque daí você viu que eles armaram o negócio tudo pra você já ir pra casa da Ana, que já era vulnerável pra receber aquele espírito, pra aquele espírito poder ir lá e te atacar. Olha só que artimanha do capirotolândia essa foi feita, hein? Tá amarrado em nome de Exu? Louvemos e laroiemos Exu na nossa vida. Gratidão. Tchau, gente. Axé.